Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 22 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Todos os que sofriam jogavam-se sobre ele para tocá-lo, porque dele saiu uma força que curava a todos. Continua Lucas no capítulo 6, versículo 19. As pessoas procuram Jesus e vêm de todos os cantos. Da Galileia, Judeia, Jerusalém, Idumeia, o povo eleito. Mas também de Tiro e Sidônia, o povo pagão, e isso é muito importante. A atitude de se jogar em cima de Jesus revela a fé que esse povo tinha. Voltam aqui à mente as palavras de Pedro: lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele quem cuida de vós. Isso vale também para nós hoje. Sem machucar Jesus, podemos confiar a ele toda a nossa angústia e preocupação, porque é só junto com ele que se constrói a vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqueles que tinham doenças se atiravam sobre ele para tocá-lo. Hoje vamos colocar a nossa lupa sobre esta frase e esta atitude dos pobres que procuravam Jesus. Como falamos no começo, o povo logo percebe que de Jesus sai uma força que cura a todos. E contra factum non est argumentum, diziam os latinos, ou seja, contra os fatos não existe argumento contrário. Aqueles que falam mal de Jesus não passam de gralha barulhenta, porque a experiência diz que a sua presença cura, a sua presença dá paz interior, sua presença renova tudo e todos. Por isso que as pessoas simples, as pessoas que precisam, buscam um relacionamento com Jesus. E o primeiro relacionamento que o homem aprende é tocar. Nesse caso, se lançam sobre Jesus, porque é o próprio coração que quer se lançar todo em Jesus, como uma criança se lança no colo da mãe. São Pedro diz: lançai nele toda a vossa preocupação, porque é ele quem cuida de vós. Mas se uma pessoa é toda problema, então não resta mais nada a não ser lançar-se totalmente em Jesus. Se jogar em cima de Jesus, porque ele é a única solução da sua vida. E se lançar-se indica confiança e fé. Se trata de um pedido, de uma oração física, alicerçada em uma fé instintiva. Ele pode me salvar. Isso criava um problema físico para Jesus, que resolveu entrar numa barca e pregar de dentro do lago, posição que oferecia até um potenciamento da sua voz, porque a água amplifica o som e ao mesmo tempo o salvava da multidão que quase o esmagava. Mas hoje, com o seu corpo ressuscitado, Jesus não tem mais este problema. Ele pode acolher todos aqueles que se lançam nele
todos aqueles que se confiam a Ele como última esperança. Lançar-se em Jesus significa, antes de mais nada, lançar nele todos os nossos problemas, colocar nele com confiança a nossa vida, colocar em suas mãos a nossa vida. Significa se deixar levar por Jesus, tocar em Jesus, abraçar Ele sem sair nunca mais deste abraço. Não se trata de magia, como falamos, mas de um modo de abraçar, de nos unir totalmente e de novo com aquele que nos criou. Tocar é um modo de conhecer, experimentar. Tocar é entrar em comunhão física, psíquica e espiritual. Tocar é uma expressão humana, uma linguagem humana. Cada ser humano sente a necessidade de tocar Deus de alguma forma, toda pessoal, e não se pode julgar. Em Belém do Pará, as pessoas quase se matam para puxar a corda da berlinda de Nossa Senhora de Nazaré. São pessoas que às vezes não colocam nem o pé na igreja, mas eles sentem que precisam tocar a corda, como se tocassem Nossa Senhora. Tocar significa entrar em contato, entrar em comunhão, se colocar nos braços de Nossa Senhora. Trata-se de um evento único que envolve cerca de 2 milhões de pessoas, imagine. Onde acontece isso em outro lugar do mundo? Hoje não somos diferentes. Precisamos entrar em contato com o Divino, com Jesus, concretamente, pessoalmente, de uma forma que coloque em movimento a nossa emoção e não somente o nosso cérebro. Tocar em Jesus é um gesto físico, é a tradução física da frase "Eu creio, Senhor, creio em Ti, creio que Você pode me salvar, eu preciso de Ti, Senhor." O ser humano precisa amar Jesus. Com todo o seu físico, aí vem o se lançar físico sobre Jesus. Precisa amá-lo com todo o seu coração, aí vem as emoções. Com toda a sua mente, vem agora a sua adesão intelectual de fé, sua profissão de fé. Com toda a sua alma, aqui vem o ser mais profundo, diríamos o coração profundo, a alma profunda, aquele coração profundo cuja chave está somente na parte de dentro. Cada um de nós deve encontrar um modo de tocar em Jesus, sentir Jesus com todo o seu coração, com a sua mente, com o seu físico, com a sua alma. Por exemplo, o modo simples e fácil de tocar em Jesus é a oração. Não a oração que descarrega sobre Jesus uma carreta de palavras e depois vai embora, mas uma oração silenciosa. Até o corpo deve ficar silencioso, deve se tornar uma oração silenciosa. Você se lembra que São Francisco dizia que devemos aprender a oração das pedras, porque elas não se movem, ficam imóveis olhando para o céu. Assim, quem ora deve prestar atenção a não mexer com o seu corpo, ou pelo menos mexer o menos possível, não se distrair, ficar mais imóveis possível. Se você ficar parado mesmo por meia hora diante de Jesus Eucaristia, você entrará lentamente na profundidade. Se seu corpo não ora, nem a sua alma ora. Precisa alinhar os dois e é simples. É só ficar parados, sem se coçar, sem olhar quem entra, sem mudar de posição. Feito isso, conseguiremos amarrar também os nossos pensamentos que chovem como granizo quando paramos na capela. Se você não consegue frear totalmente a sua mente, pelo menos pode pensar: Senhor, te confio esse pensamento que me vem. Senhor, cuida dessa pessoa que me lembrei. Senhor, toma conta disso que me esqueci. Vai entregando tudo para Jesus. Esse esforço já está te ajudando a tocar Jesus, porque você não vai conseguir abraçá-lo com as mãos cheias de tranqueiras. Durante esse processo, você pode repetir simples frases. Repetir muitas vezes: eu te amo, Senhor,
Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu te confio essa situação difícil, Senhor. Se quiser, pode até cantar um pequeno refrão, não um canto, mas um pequeno refrão, infinitas vezes. E você poderá perceber como isso te ajuda. Papa Bento XVI diz que hoje também nos é permitido tocar em Jesus através do sacramento da Eucaristia. Na Eucaristia, Jesus vem ao nosso encontro, vem ao encontro da necessidade instintiva que o homem tem de tocar. Esse toque se torna uma completa identificação física e espiritual. Nós e Jesus somos uma só carne, um só sangue depois que o recebemos na Santa Missa. Como é grande e bonito este mistério. Não estamos mais sozinhos, e o relacionamento com Jesus não é algo platônico, mas concreto, humano, palpável. O que nós vimos, ouvimos, o que as nossas mãos tocaram, o verbo da vida, nós o comunicamos. E agora vamos ouvir de novo esta palavra que nos ensina o nosso relacionamento com Jesus. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com os seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Vamos parar um pouco para anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Podemos agora escolher um propósito que se torne um esforço, um exercício concreto para nos lançar em Jesus em cada momento do nosso dia. Lançar em Jesus toda a nossa angústia, todo o problema, também tudo o que é bom, agradecendo a Ele por tudo em cada momento.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como concretizar hoje o quanto nos propomos. Lançar-se em Jesus. Paz e alegria a todos. É Ele quem cuida de nós. Paz e alegria a todos. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso na confiança e no amor me dou a ti descansar.